Olá, meus queridos da Igreja Batista da Freguesia, que bom podermos estar juntos nesta manhã de domingo para cultuar a Deus, para falar a Deus o quanto nós o amamos, o quanto somos gratos pela salvação em Cristo Jesus. Nós também temos muita alegria de, além dos membros da Igreja Batista da Freguesia estarem assistindo a este culto matinal, nós ficamos felizes com aqueles amigos que estão também assistindo a esta transmissão. Ficamos felizes pelos parentes, pelos amigos, pelos vizinhos, por aqueles que acessam pelo YouTube, e nós temos um desejo muito grande de que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, ok? Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Quero comentar com vocês os pedidos de oração que recebemos para que nós oremos nesse dia. Gostaria que vocês estivessem atentos e estivéssemos orando pela família da Marta. Marta, membro desta igreja, pede que nós lembremos de orar pela família do Alessandro. Alessandro era namorado da filha de Marta, a Renata. Alessandro teve um infarto fulminante, ainda jovem, faleceu, e certamente todos estão bastante entristecidos. E nós vamos orar por esta família, pedindo a consolação de Deus por essa família. A Fernanda pede que nós oremos pela sua irmã Lineide, que mora nos Estados Unidos, e ela vai ser submetida a uma cirurgia. Tudo está preparado. Sua irmã Lineide é uma serva de Deus, está confiante em Deus. Eu estive conversando com ela através do Zap nesta semana, mas vamos estar orando por essa cirurgia da Lineide. Vamos estar orando pelo Marcelo, pela sua completa restauração, orando pelo pedido feito pelo Alexandre e pela Genina, que pedem que a sua família seja fortalecida no Senhor e que eles possam ter acesso ao sustento digno. Vamos estar orando pela Sandra, amiga da Priscila, da nossa igreja. Estamos perto de ter o Vitor fazendo aniversário, vamos estar orando pelo Vitor também. O André e a Ellen pede oração pela amiga Cíntia. Cíntia tem frequentado nossa igreja, está vivendo uma situação difícil na sua vida familiar. Vamos orar por ela. Vamos orar pelo completo restabelecimento do Vanilton, irmão querido nosso. Vamos orar pela saúde da Marilac, que fez uma nova quimioterapia. Vamos orar pela Fabrícia, querida, que aceitou Jesus. Vamos orar pelo Heitor, filho da Dailma, que também aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Orar pelos tios da Rose. A Rose pede que nós nos comuniquemos com ela ou com a igreja, porque há uma necessidade de doação de sangue para os seus tios. Você pode ligar para a igreja ou pode ligar direto para a Rose e nós vamos encontrar os meios para fazer doação de sangue. Finalmente, vamos orar pelo Érico, irmão nosso querido, que é amigo de Fernanda e de Silvio, que está recuperando a sua saúde. Então nós vamos estar orando por todas as pessoas, também pelos nossos governantes, também pelos profissionais de saúde e finalmente orando por aqueles que são mais vulneráveis na sociedade. E vamos orar pela nossa igreja, vamos orar por essa mensagem que nós vamos compartilhar agora, e convido vocês a fechar os seus olhos, baixar suas cabeças e vamos orar a Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Senhor Deus, o Senhor é sempre presente e nós sabemos, segundo a tua palavra, que nós somos conhecidos pelo nome, pelo Senhor, Pai. É um conhecimento pessoal, Senhor. E nós te agradecemos pela salvação em Jesus Cristo e pedimos agora que o Senhor possa nos ungir com teu Santo Espírito para trazer a mensagem que tenha sido enviada pelo teu Santo Espírito, Pai. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ainda gostaria de lembrar a minha gratidão a Deus pelo aniversário da Magali, minha esposa, no dia de ontem. Magali tem sido uma bênção na minha vida, na vida dos nossos filhos. Ela é uma mulher muito especial e eu agradeço a Deus a honra que Ele me deu
de tê-la recebido como minha esposa. E ela fez aniversário ontem. Fizemos aniversário também de casamento essa semana. Então eu agradeço a Deus. Ok? Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos estar agora estudando a palavra de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias inicialmente em Romanos. Romanos, abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Ok? Vou abrir aqui também para nós estarmos em sintonia. Romanos capítulo 15. Deixa marcadinho aí Romanos capítulo 15. Todos preparados? Muito bem. Antes mesmo de trazer essa mensagem, eu gostaria de fazer um rápido esclarecimento. Às vezes eu vou discipular pessoas que são recém-convertidas e eu pergunto a elas: vocês entendem o que seja a graça de Deus? E eu pergunto a você: você entende bem o que seja a graça de Deus? A grande maioria das pessoas faz a sua colocação, diz o que sente, como sente, mas ainda carece de um pouco de compreensão sobre o que seja a graça de Deus. Essa palavra graça, ela significa algo que Deus nos proporciona, algo que Deus nos dá, que vai muito além do nosso merecimento. A graça é um favor de Deus não merecido. Há tanta coisa que nós não merecemos, entre elas a maior, a salvação, que nós só podemos receber pela graça de Deus, e não porque haja mérito em nós, porque nós mereçamos. A graça é um presente de Deus. A graça de Deus é a entrega da salvação a cada um daqueles que se arrepende dos seus pecados e que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Eu quero convidar você, deixa marcadinho aí onde eu falei, aí em Romanos 15, mas volta um pouquinho para Romanos 6. Romanos 6. Uma vez, quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos romanos, à igreja em Roma, ele, completamente inspirado por Deus, procura explicar aos romanos, àquela igreja em Roma, o que seria essa graça de Deus. Uma graça que nos é dada, é um presente, que é para ser aceito, para ser compreendido, não é obrigatório. Presente não se obriga. Ninguém chega para alguém e diz assim: olha, eu tenho um presente para você. Você é obrigado a gostar e a receber. Ninguém faz isso. Presente é um presente. É recebido com amor, é recebido com satisfação, é recebido de forma livre. Então, o Senhor Jesus morreu na cruz por nós e por graça nos concedeu salvação para que nós vivêssemos eternamente com Deus, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus, mas por graça o Senhor nos salva. Então, veja o que está dito aqui em Romanos 6, nos versículos de 1 a 4, quando o apóstolo Paulo está explicando para aquelas pessoas da igreja em Roma que tinham estado distantes de Deus, em pecado, mas agora receberam pela graça de Deus a salvação. Olha a explicação do apóstolo Paulo. Diz assim, preste atenção, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça ainda mais abundante? Porque a questão é, onde existe o pecado, mais graça ainda existe. Mas será que isso seria o motivo para a gente permanecer no pecado, confiando de que a graça de Deus nos livraria das consequências do pecado? Paulo continua e diz assim,
Eu vou repetir o versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, ou seja, a graça de Deus oferecida para nós custou o preço da morte de Jesus na cruz. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A graça de Deus é algo que nos é concedido sem que nós mereçamos, mas é algo que nós recebemos com liberdade, livre arbítrio. Há pessoas que não querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A graça de Deus, da salvação de Deus, está disponível, mas essas pessoas não aceitam, não são obrigadas a desejarem viver eternamente na presença de Deus. Quando morrer o seu corpo, o seu espírito, a sua alma viver eternamente no céu. Elas podem escolher não aceitar. Então, o conceito de graça é um conceito de algo que podemos ter, que podemos receber como presente e privilégio de Deus, mas somos livres para negar e aí arcar com as consequências. Ok? Ficou certo o conceito? Agora, então, nós vamos para o assunto da nossa mensagem dessa manhã. Vamos lá para Romanos 15. Eu sei que eu já andei um pouquinho aí nas explicações, mas acho que vai ser interessante para a gente compreender bem toda essa palavra que nós vamos ter hoje. Romanos 15. Bom, vamos lá. Romanos 15 é um texto muito interessante e Romanos 15 tem, a Bíblia é muito interessante e a Bíblia tem uma citação muito bonita que diz o seguinte: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Entenda bem isso, a graça de Deus é bastante para nós. No livro de 2 Coríntios, que foi escrito lá pelo ano 56 depois de Cristo, mais ou menos, e Paulo escreve 2 Coríntios lá da Macedônia, que era ao norte de Corinto. Paulo relata as aflições e as necessidades da igreja, perdoar, restaurar pessoas, aprender também a contribuir. 2 Coríntios ensina os crentes a serem crentes. 2 Coríntios ensina a igreja a ser igreja. É muito interessante. Fala da multiforme graça de Deus, como Deus nos favorece de muitas formas, não só com relação à nossa salvação pela cruz de Cristo, mas a graça de Deus se manifesta de forma variada, inclusive nos ensinando a contribuir. Paulo fala à igreja de Corinto sobre uma igreja que estava na Macedônia e dá um testemunho radiante para a igreja de Corinto sobre a contribuição que a igreja de Macedônia tinha feito. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma igreja em Corinto, uma igreja bastante rica, era uma igreja que estava onde hoje é a Grécia, por ali, era uma igreja rica, mas Paulo escreve uma carta para eles falando
de uma outra igreja e das qualidades desta outra igreja, procurando inspirar a igreja de Corinto. Só que a igreja de Corinto era rica. E essa igreja da Macedônia era uma igreja pobre. Mas a igreja pobre tinha um coração generoso. A igreja pobre pedia a Deus: ó Deus, me dá a graça de poder contribuir mais, de poder ser mais abençoadora para com todos. É possível que lá em Corinto, embora eles tivessem recursos, embora eles tivessem muitos talentos, uma igreja muito forte, eles fossem pessoas muito pouco liberais com a contribuição, com a doação dos seus bens, da sua vida material a Deus. Fossem pessoas um tanto sovinas nas suas contribuições. Então, nós vamos ler esse testemunho de Paulo a Corinto sobre a igreja de Macedônia. Leia comigo aí, então, Romanos 15, 25 a 27. Ok? Romanos 15, 25 a 27. Vamos lá. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, ou seja, para abençoar ou para ajudar os crentes da igreja de Jerusalém. Porque aprouve a Macedônia, e aqui se referindo à igreja da Macedônia e a Acaia, levantar uma oferta em benefício dos pobres dentre os crentes que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios, ou seja, os não crentes, têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com os bens materiais. O apóstolo Paulo, ele está dando um testemunho à igreja em Corinto de que contribuir é uma bênção, é uma das oportunidades graciosas de Deus para o aprendizado da igreja. A igreja da Macedônia não era rica, ela estava numa região pobre, mas ela havia se tornado um exemplo para a igreja de Corinto, que estava situada numa região rica. Então, dentro desse contexto, desta compreensão, nós vamos agora ler 2 Coríntios, vamos à frente um pouco, 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 11. Esse será o texto da nossa mensagem. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 11. Esse é o texto base da nossa mensagem. Ok? Acharam? Aqui Paulo, então, está tratando da questão da contribuição e da graça que é para os crentes poder contribuir para a obra de Deus. Lembre que graça não é obrigação, graça é presente, graça é privilégio, graça é favor não merecido. Contribuir não é uma obrigação da lei, contribuir é uma oportunidade graciosa de bênção. Ok? Vamos lá agora, apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escrevendo a Corinto a respeito da graça da contribuição, e o grande exemplo é a igreja da Macedônia, uma igreja pobre. Vamos lá. 2 Coríntios 8, de 1 a 11, que diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância ou fartura de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em uma grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu,
na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de poderem participar da assistência aos outros crentes. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também sejam abundantes nesta graça, a graça de contribuir. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência ou pela liberalidade de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, sendo Deus, rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso eu dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, isso convém. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim o leveis a termo, segundo as vossas posses. Paulo está inspirando aqueles homens e aquelas mulheres de Corinto a compreender que contribuir é graça de Deus. Eu gostaria de pensar com vocês um pouco nesse texto. Primeiro, no versículo 1, pensar que, como diz aqui, versículo 1 do capítulo 8 de 2 Coríntios, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. O apóstolo Paulo mostra que a contribuição é um ato de graça, é um ato gracioso. Paulo testemunha da igreja da Macedônia, como eu já falei. As igrejas da Macedônia eram as igrejas de Filipos, de Tessalônica, de Bereia, e está testemunhando a Corinto, uma igreja muito maior, muito mais rica, sobre a graça que aquelas pessoas ali da Macedônia haviam tomado para si, recebido, e estavam felizes, ansiosos, pedindo para contribuir. A Macedônia era uma região realmente muito pobre, mas eles tinham, no ato de contribuir, uma expressão muito forte do que a graça de Deus havia feito na vida deles. Então, eles tinham muito prazer nisso. Sabe, irmãos, quando nós contribuímos, há ação de graça de Deus por nós e através de nós. É interessante quando a graça de Deus ela é derramada sobre nós. Algo maravilhoso é que essa graça também flua de nós para os outros. É como se nós fôssemos um recipiente da graça de Deus. Essa graça de Deus nos enche e ela acaba por transbordar para outros. Esse texto também, no versículo 2, vai nos mostrar que a contribuição cristã, ela deve ir e ela pode ir além das circunstâncias. Existe um ditado popular, todos vocês conhecem, que se chega mais alguém em casa, bota água no feijão, para que o feijão dê para todos. Às vezes, nós não temos tanto feijão assim, mas como é maravilhoso que nós possamos botar um pouco de água no feijão e possamos abençoar outras pessoas também. Como é maravilhoso abençoar. Os macedônios, aqueles lá do norte, né? Do norte daquela região, aquela igreja mais pobre, eles viviam um tempo de bastante pobreza. Naquela época, o Império Romano, ele estava tendo várias das suas províncias passando
uma época de fome. Nós temos uma declaração bíblica até de que o imperador Cláudio, e isso foi previsto por um profeta, Ágabo, o imperador Cláudio, ele declara essa questão da fome em várias das províncias. Os macedônios, a Judéia também sofriam muitas perseguições naquela época, havia muitas tribulações de perseguição à igreja, mas ainda assim os macedônios mantinham a sua contribuição cristã. E isso vem de uma ação da graça de Deus naquelas pessoas. Eles mantinham o seu amor a Deus, o seu amor aos seus irmãos. Havia naquela época uma tribulação, e essa tribulação econômica estava também atingindo as pessoas em vários lugares, inclusive Jerusalém. Mas, por outro lado, havia uma fartura de alegria, porque eles confiavam na provisão divina. A tribulação nunca impediu aqueles homens e aquelas mulheres de contribuírem com alegria, né? Eles não se entregavam à tristeza, eles não se entregavam ao desânimo, eles estavam sempre lutando contra o conformismo, contra o pessimismo e confiantes em Deus. Eles tinham, o texto nos diz, uma abundante alegria, mesmo que as circunstâncias não estivessem muito boas à sua volta. A alegria de um crente, ela não deve depender das circunstâncias externas. A alegria dele está firmada na sua confiança em Deus, na sua certeza de que Deus proverá. Eles lutam pela provisão, mas com a certeza de que Deus proverá. Outra questão importante nesse texto é que eles viviam, embora vivessem uma profunda pobreza naquele momento, aqueles crentes da Macedônia, brotou uma superabundante riqueza de generosidade e alegria. E a gente fica perguntando, mas como? Como que superabundou a alegria no meio de um momento de bastante dificuldade daquele povo? Então deixa marcadinho aí, volta um pouquinho para 2 Coríntios 6,10. 2 Coríntios 6,10, só voltar uma página. Olha como é que eles se descreviam, olha só, 2 Coríntios 6,10. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. A minha graça te basta, né? A Bíblia não diz isso para nós? A alegria dos macedônios não era por eles serem ricos, mas era por ofertarem, apesar de serem pobres, ainda podiam abençoar outros. E isso os alegrava tremendamente. Eles reconheciam a graça de Deus nisso. Bota água no feijão e a gente pode abençoar a outros, né? A Macedônia era um local que, embora estivesse empobrecida naquele momento, a Macedônia já fora rica no passado. Mas o governo romano, o domínio romano ali naquela região, confiscou os seus bens. Havia naquela região minas de ouro, minas de prata, mas foram todas confiscadas por aquele governo que os dominava. Eles controlavam o seu país e isso trazia muitos conflitos políticos, e os conflitos políticos, nós sabemos, podem destruir um país. E eles sofriam muitas invasões, havia a ameaça constante de invasão de bárbaros naquelas regiões, enquanto que lá na região de Corinto, que era mais ao sul, eles tinham uma situação melhor, porque ao sul eles tinham portos para o mar, e aí trazia mais comércio e mais possibilidade de riqueza. Mas ainda assim, os macedônios mantinham a sua alegria de contribuir, porque eles entendiam que aquilo era uma graça de Deus. Paulo, então, estava apresentando aos coríntios a fidelidade e a generosidade da contribuição dos macedônios. Muito bem, quero lembrar que quando nós experimentamos realmente a graça de Deus em nossas vidas, as circunstâncias difíceis não podem impedir nem nossa alegria, nem a graça de contribuir.
A contribuição cristã, ela é muito mais do que ofertar. Às vezes nós imaginamos que a contribuição seja apenas ofertar, mas é muito mais do que isso. Vamos voltar para 2 Coríntios 8, agora versículos 3 a 5, e entender isso, que diz assim: porque eles, lá da Macedônia, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos. Eles pediram a Paulo: Paulo, deixa a gente contribuir. Pediram-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, ou seja, aos crentes. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Eles se fizeram voluntários, eles queriam participar, eles queriam dividir as suas possibilidades. Mesmo sendo pessoas que estavam numa situação tão difícil, eles contribuíram porque havia graça de Deus neles. Eles rogaram a Paulo: deixa a gente contribuir. Há um teólogo respeitado chamado Warren Wiersbe, ele diz que a graça nos liberta não apenas do pecado, mas a graça nos liberta de nós mesmos. O que isso quer dizer? Na realidade, às vezes, nós somos prisioneiros de nós mesmos, porque nós vivemos num contexto de uma sociedade que só valoriza os bens, só valoriza o dinheiro. E quando nós ficamos obcecados pelo dinheiro, não há espaço na nossa vida para Deus. E aí nós acabamos desprezando a graça da salvação. Quantas pessoas desprezam a graça de salvação apegadas ao dinheiro, como se esse dinheiro pudesse ser levado para o céu? Que eu saiba, ninguém leva nada desse mundo a não ser aquilo que recebeu de Deus para a eternidade. A graça de Deus destranca o nosso coração, mas destranca também o nosso amor pelo dinheiro. A graça de Deus é algo maravilhoso, e nós precisamos pensar o seguinte: a contribuição cristã é mais do que dinheiro. A contribuição cristã é entregar a nossa vida ao Senhor. O versículo 5 diz que não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor. Há um teólogo também respeitado, chamado Charles Thomas Studd. Ele é um homem da antiguidade. Charles Studd era um homem que conhecia Deus, que amava Deus, e a história verdadeira dele é essa. Ele viveu na Inglaterra dos anos 1860 até o ano 1931. Esse foi o tempo de vida dele. E ele, além de ser um crente, de conhecer a palavra, ele era um grande desportista. Ele era da seleção de cricket daquele país. E quando morreu um parente seu, que era um homem muito rico, ele herdou naquela época 29 mil libras esterlinas. Era muito dinheiro. Seria muito dinheiro hoje, mas naquela época era muito dinheiro. E a história conta que esse homem, Charles Thomas Studd, ele resolveu pegar aquela herança de 29 mil libras e fazer doações para abençoar o crescimento do reino de Deus. Então a história conta que ele doou 5 mil libras para o missionário Hudson Taylor. Foi um teólogo muito reconhecido naquela época, e esse Hudson Taylor foi missionário, foi o primeiro homem a pregar no interior da China. E se há hoje um grande número de cristãos na China, começou com as pregações de Hudson Taylor, financiado pela doação de Studd. Mas ele também pegou mais 5 mil libras esterlinas e doou para o pastor William Butt, que foi fundador do Exército da Salvação. O Exército da Salvação foi iniciado com uma doação de Studd. E ele doou mais 5 mil libras para o missionário Dwight Moody. E o Dwight Moody iniciou o Instituto Bíblico Moody,
E esse Instituto Bíblico Moody é um dos maiores institutos do mundo. Milhares e dezenas, centenas de milhares de pessoas conheceram a palavra de Deus através desse instituto. E ele fez muitas outras contribuições. A história diz que ainda sobrou para ele cerca de 3.400 libras, que ainda era bastante dinheiro. E ele pegou esses 3.400 libras e doou para a esposa dele no dia do casamento. E a esposa dele resolveu contribuir imediatamente também para a causa do Evangelho. E ela então dizia: agora podemos dizer, não possuímos ouro nem prata, doamos tudo para a obra de Deus. E aí aconteceu o seguinte: quando eles doaram toda aquela herança, e isso abençoou centenas de milhares pela história, eles pensaram assim: peraí, isso ainda é pouco, nós podemos doar a nós mesmos. E então a história conta que eles, como casal, eles leram em um jornal da época o seguinte: canibais na África pedem missionários cristãos. Havia uma tribo de canibais na África que tomou um primeiro contato com o Evangelho e pediram missionários cristãos. E lá então, porque naquela região daqueles canibais só tinha coragem de ir os caçadores, os comerciantes e os cientistas, os antropólogos, para estudar aquela tribo. Então aquele casal, depois de ter doado tudo que tinham, eles pensaram: vamos doar a nossa própria vida. E eles foram para aquele lugar e foram missionários na África. Depois de serem missionários na África e terem se convertido muitos ali, eles foram para a China e finalmente foram para a Índia. E uma vez perguntaram para eles: esse sacrifício de vocês não é uma loucura, não? E eles responderam: se Jesus é Deus e Ele morreu por mim, então nenhum sacrifício pode ser muito grande para nós. Do trabalho de Studd e da sua esposa, houve centenas de milhares de conversões. E foi fundada por eles, naquela época, uma cruzada de evangelização mundial. Eles fundaram uma organização missionária, a Cruzada de Evangelização Mundial, que persiste viva até hoje, e essa cruzada hoje tem mais de 1.000 missionários espalhados pelo mundo. Tudo porque aqueles homens entenderam que contribuir era graça de Deus. Contribuíram com seus bens, contribuíram com as suas vidas. Caminhando para o fim, vamos ver o versículo 7 aqui de 2 Coríntios, capítulo 8, que diz assim: como, porém, em tudo manifestais superabundância. E aí é Paulo falando aos membros da igreja de Corinto, diz: olha, vocês manifestam superabundância em tudo, tanto na fé, na palavra, como no saber. Vocês têm fé, vocês conhecem a palavra, vocês são espertos, e em todo cuidado, vocês são cuidadosos, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis, ou sejam abundantes, fartos nesta graça. Os coríntios precisavam aprender a contribuir, precisavam ser abundantes na graça da contribuição. A igreja de Corinto progrediu em muitas áreas. Essa era a segunda carta de Paulo. Paulo já havia enviado uma primeira carta, e há um entendimento que outras cartas foram enviadas a Corinto, que nós não as temos só a primeira e a segunda, mas eles precisavam crescer ainda na graça da contribuição. O texto diz que eles tinham uma fé abundante, que eles conheciam bem a palavra de Deus, que eles eram estudiosos, aplicados no saber, que eram cuidadosos na sua organização, mas eles tinham ainda uma deficiência: eles não haviam crescido na graça da contribuição. A verdade é que a igreja de Corinto, como tinha muito, também se apegava muito. E eles esqueceram o exemplo de Jesus Cristo, que, sendo rico de divindade, havia abandonado a riqueza da sua divindade para contribuir com a graça da salvação. Isso está aqui no versículo 9
do capítulo 8 de 2 Coríntios. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Jesus esvaziou-se da glória dos céus. Ele concordou em vir se apropriar desta semelhança do homem, né? De adotar uma forma em carne e osso. Nasceu numa família pobre, numa cidade pobre, ele numa aldeia pobre, ele veio como um homem pobre, que a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Na verdade, ele deu tudo de si por nós, tudo. Até a sua vida ele deu na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser enriquecidos pela sua graça. Bom, caminhando para o final dessa palavra, eu quero pedir que você vá agora a 2 Coríntios 9, versículos 7 e 8, aí pertinho. 2 Coríntios 9, versículos 7 e 8, que nos ensina o seguinte, preste atenção, muito importante. Lembre que a contribuição é como a graça de Deus. É um favor imerecido e é para ser feito de forma espontânea, de forma graciosa. Versículo 7 de 2 Coríntios 9 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Faça a sua contribuição, entregue o seu dízimo, as suas ofertas com alegria, com a consciência de que Deus vai fazer fartura de graça na sua vida, fartura do presente de Deus na sua vida, como diz ele, com ampla suficiência na sua vida, na sua casa. Paulo faz recomendações então finais à igreja de Corinto sobre a graça da contribuição. Muito bem, quero terminar dizendo o seguinte: a partir de agora, faça você também um propósito no seu coração. O propósito de ser fiel contribuinte para a obra de Deus. Isso também, como diz essa palavra, vai revelar a sinceridade do seu amor a Deus. E isso deve ser algo espontâneo, nunca com um sentimento de obrigação, de pesar, de tristeza. E Deus vai amar ainda mais você. E porque você vai estar contribuindo também com alegria, em graça. Fique seguro. A Bíblia diz e afirma que Deus é poderoso e será acrescentado a toda a sua graça, de forma que em todas as coisas, em todo tempo, você terá tudo o que necessitar e assim você será transbordante em todas as boas obras. A contribuição cristã é o transbordamento da graça que Deus já lhe deu, que transborda para diante e para os outros. Que você tenha a graça de Deus transbordante em você. Amém? Eu quero fazer um aviso ainda, é o seguinte: nós sabemos que a nossa igreja tem um serviço ativo e sensível na área de ação social. E nós temos, nesse tempo de pandemia, em que muitas famílias estão passando por situações difíceis, nós temos tido a alegria, como igreja, a Igreja Batista da Freguesia na Ilha, a alegria de ceder bolsas de alimentação, fazer ajudas a muitas pessoas. Eu não sei quem está me assistindo, mas se você estiver numa situação de dificuldade, estiver faltando alimento na sua casa, você pode ligar para a nossa igreja. Nós temos meios limitados, é verdade, mas
dentro das nossas possibilidades. A Igreja Batista da Freguesia quer ajudar aqueles que estão necessitando. Você pode ligar segundas, quartas e sextas para o telefone 3283-6047. Vou repetir, 3283-6047, e será passada a ligação para uma pessoa da área de ação social que faz isso com muito amor, que é a Rose. E então você poderá ter meios de receber cesta de alimentação, de receber alguma ajuda se estiver passando uma situação difícil. Você também que entende que quer viver a graça da contribuição, você poderá doar também para que a gente possa doar para outras pessoas, né? Você poderá doar. Os membros da nossa igreja têm sido pessoas fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, e nós lembramos a todos os membros da igreja que vocês podem e devem manter os seus dízimos e as suas ofertas pela graça de Deus, com amor, em amor. Quero lembrar que você pode depositar no gasofilácio lá da igreja, ou você pode fazer depósito através dos aplicativos dos bancos, ou ainda o depósito bancário. Eu quero deixar aqui, lembrar o número da conta da igreja, pode ser que você tenha esquecido, não saiba. A conta é Itaú, agência 0370, dígito 0, conta corrente 51.878, dígito 9. O CNPJ da nossa igreja é 00-684-659/1000 ao contrário, -04. E você poderá manter as suas contribuições. Eu recebi isso aqui falando de forma muito pessoal aos membros da igreja. Eu recebi algumas solicitações de pessoas que querem contribuir, querem entregar os seus dízimos e por várias razões não estão podendo, pela necessidade de isolamento social, ou porque estão com dificuldade de locomoção, ou porque não tem uma conta em banco ativo, alguma razão. Se você estiver desejoso de entregar o seu dízimo, de fazer a sua contribuição para a Igreja Batista da Freguesia na ilha, você pode ligar para o telefone da igreja e um irmão voluntário irá até você, vai lhe entregar um recibo oficial da igreja para que você possa contribuir e será depositado no gasofilácio. Eu vou relembrar o telefone da igreja, 3283-6047, você pode ligar nas segundas, quartas e sextas e pedir este emissário para a secretária da igreja, ok? Lembre que no próximo culto à noite, às 19h30, no culto em família, nós vamos ter um momento em que nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. Prepare o pãozinho, prepare o suco de uva e nós vamos ter um momento bem gostoso de comunhão, de relembrar o sacrifício de Jesus Cristo esta noite às 19h30, celebrando a ceia do Senhor. Que Deus abençoe você, que você seja alguém que também tenha a alegria de viver a graça da contribuição, dos dízimos, das ofertas, da ajuda ao próximo. Isso vai ser bênção na sua vida, tem sido na vida de todos aqueles que são fiéis ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Muito obrigado porque toda contribuição que nós entregamos, na realidade, nós a recebemos da tua mão. Nós apenas devolvemos a contribuição ao Senhor, porque nós somos abençoados por ti. E nós sabemos que nós somos supridos pela tua glória e pela tua providência. Senhor Deus, abençoa todos esses pedidos que aqui foram colocados, eu te suplico. E eu suplico também, Pai, que o Senhor abençoe todos os profissionais de saúde que estão na frente, Senhor, desta grande batalha contra o Covid-19. Abençoa, protege os profissionais de saúde. Abençoa também, Senhor, eu te peço, aqueles que são menos favorecidos, que são mais vulneráveis. Blinda o Senhor da ação deste mal, eu te peço, e nós te agradecemos porque nós temos sentido claramente o teu cuidado sobre nós. Pai, queremos te pedir ainda as tuas bênçãos sobre os governantes da nossa pátria. Senhor, fortalece,
protege, dê sabedoria, Senhor, dê os recursos e a ação sobrenatural da Tua mão sobre todos aqueles governantes que são bons. E o Senhor os conhece, o Senhor enxerga o coração. Eu quero suplicar que o Senhor fale o coração e a mente daqueles que são maus, para que eles sejam transformados. E se eles não aceitarem, Pai, eu quero suplicar que o Senhor os remova das suas posições de poder e que o Senhor traga paz e prosperidade ao nosso povo. Tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Hoje temos um encontro marcado às 19h30 no culto em família, celebrando a ceia do Senhor. Até lá.